Teherã, o centro da cidade, 10 minutos de carro da residência do líder supremo do país. O nosso 12º dia no Irã. Vamos para uma rua comum e pegamos a câmera. Tire a câmera daqui. Não pode filmar aqui. Estou com muito medo. Passam 5 minutos, um carro para perto da gente. Saem pessoas com a roupa civil e vêm na nossa direção. Mandam tirar a câmera e mostrar os documentos. Não se sabe o que está acontecendo. Como, por favor, não ligue, nem escreva. Assim que eu souber de alguma coisa, vou dar um sinal. Ainda tenho as mãos tremendo. Ainda tenho o coração saindo do peito. Até agora estou enjoada. Estamos sendo interrogados pela polícia secreta há 1h30. A paranoia se desenvolve imediatamente. Parece que há pessoas especiais em cada esquina ouvindo o que eu estou falando. Parece que alguém sempre está atrás de você te observando. Vieram 2 pessoas com a roupa civil, começaram a fazer perguntas. Quem somos? O que somos? De onde somos? Depois, vieram mais 2 policiais e mais 2 intérpretes e começaram a perguntar todas as informações que podiam ser extraídas de uma pessoa. Nome, sobrenome, família, filhos, trabalho, profissão. Começaram a verificar os telefones. Começaram a verificar o filme fotográfico. Tiraram foto de todos os documentos, absolutamente tudo. É muito assustador. Muito medo. Depois de ser interrogada, vou ao hotel verificar os cartões de memória com todas as imagens. Eles sabem o nome do hotel e os números dos quartos. Pessoal, estamos no Irã. A Revolução Islâmica de 1979 fez deste país um dos mais rigorosos do mundo. O Estado controla cada passo de seus cidadãos, especialmente as mulheres. Não pode sair sem lenço na cabeça, não pode sair com camiseta, não pode dirigir moto, por exemplo. Restrições em quase tudo. Além disso, o Irã vive sob sanções há mais de 40 anos. Assim como o da Rússia. Quase todas as marcas mundiais saíram daqui. Mas depois dos últimos protestos, a situação no país começou a mudar. E hoje vamos falar sobre como as pessoas vivem no Teherã. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Olhe, uma moça garota tá andando em Teherã sem lenço. Vê a câmera e sorri timidamente. No meio do trânsito, um casal passa de moto. Ela o abraça levemente e o cabelo dela voa no vento. O que é que tem de mais nisso? No Irã, meninas a partir de 9 anos de idade são proibidas de aparecerem em público com a cabeça descoberta. Podem levar uma multa ou serem presas. Às vezes, até mesmo acusadas de minar o Estado. Mesmo assim, com um lenço nos ombros, comer sorvete em um lugar público e rir é um risco. Há um ano, o mundo inteiro conheceu uma menina iraniana. Em meados de setembro de 2022, a Polícia Moral prendeu uma garota de 22 anos, Mahsa Amini, por usar o hijab de forma errada. Em 15 de setembro, nas redes sociais e nos meios de comunicação da oposição, aparece uma foto de uma menina no hospital. Ela estava em coma. Dizem que foi espancada até a morte na delegacia. Em 16 de setembro, a Mahsa morre. No mesmo dia, as pessoas saem para as ruas de Teherã, perto do hospital onde Amini estava. Em uma semana, as manifestações se espalharam por todo o Irã. As pessoas vão para as ruas principais das cidades com os retratos da Mahsa: mulher, vida, liberdade. Essas palavras se tornam um lema. As mulheres rasgam seus hijabs, os queimam em fogueiras e cortam seus cabelos em protesto e luto. No final de setembro, as manifestações se transformaram em protestos em massa. Pessoas queimando latas de lixo, atirando pedras, coquetéis Molotov nos edifícios administrativos. Eles agora exigem não apenas justiça, a revogação da lei sobre o uso do hijab, mas também a derrubada do regime.
Irã é uma república islâmica. O país tem leis rigorosas e desumanas. A pena de morte pode ser a punição tanto por assassinato quanto por traição, por exemplo. Em solidariedade com as mulheres iranianas, mulheres de todo mundo cortam o cabelo e postam esse gesto no Instagram. Atrizes, políticas e ativistas fazem o mesmo. A atleta iraniana Elnaz Rekabi, em protestos, se apresenta em competições internacionais sem o hijab. E na Copa do Mundo do Catar, os torcedores iranianos estão nas arquibancadas usando camisetas com o nome Amini. Esses comícios se tornaram um dos mais altos e significativos da história do Irã moderno em geral. Mas em seguida, teve a reação correspondente das autoridades. O governo tentou lutar duramente contra os manifestantes. De acordo com a ONU, pelo menos 14 mil pessoas foram presas. E de acordo com a Organização de Direitos Humanos Human Rights, pelo menos 458 pessoas foram assassinadas nos meses de protestos pelas autoridades. A polícia espancava manifestantes, usava gás lacrimogêneo e atirava em pessoas. Mas os iranianos continuaram a sair nas ruas até dezembro. Formalmente, os manifestantes não conseguiram a revogação da lei sobre o uso obrigatório do hijab, nem a investigação justa do assassinato da Mashu. Mas algo mudou muito na sociedade. Teherã mudou muito. Veja, ao lado da mãe, vem a filha com a cabeça descoberta. Normalmente, ando assim no Teherã, tenho um lenço nos ombros. E quando me sinto desconfortável, o coloco na cabeça. Normalmente comigo não tem problemas, mas não porque eu sou menina, mas porque eu sou uma estrangeira. Eu sempre uso uma camisa de manga comprida que cobre meu traseiro e a calça larga. Ou seja, eu realmente não motivo para causar algum tipo de irritação. Após os protestos, a polícia nas ruas começou a reagir com mais calma às meninas que não usam hijab. As autoridades não mudaram suas políticas. Eles começaram a agir de forma diferente. Por exemplo, eles começaram a instalar câmeras que identificam uma garota sem véu no carro. Sabe, como câmeras de cinto de segurança, mas câmeras de hijab, ou seja, lenço no Irã. E esse sistema, como dizem os moradores locais, tem um certo grau de obediência, porque se de acordo com eles tivesse multa por não usar o hijab no carro, ninguém levaria a sério e simplesmente pagaria as multas e acabou. Mas as autoridades fizeram o seguinte: o motorista, o proprietário do carro, por essa transgressão, por essa violação, recebe um aviso. E se ele receber um certo número dessas notificações, vai ter restrições ao uso do carro. Por exemplo, o carro dele pode ser rebocado e pode ter problemas depois para vender esse carro. Além disso, os infratores são fotografados não apenas por câmeras nos postes, mas por pessoas que seguem as regras tradicionais. E é por isso que muitas pessoas, muitas meninas, usam um hijab no carro. Mas o engraçado é que, quando saem do carro, tiram o lenço. Hoje, o Reino Unido e a Irlanda proíbem os turistas de viajar para o Irã. E os Estados Unidos colocaram no site uma placa vermelha com a inscrição "Do Not Travel". Eles dizem para não ir por causa do risco de sequestro, prisão arbitrária e detenção de cidadãos dos Estados Unidos da América. E sim, o relacionamento do Irã com os Estados Unidos é muito complicado, e logo vocês vão entender o porquê. Não há regras de trânsito aqui. É um caos absoluto. Os motoristas não respeitam uns aos outros, dirigindo como se estivessem jogando damas. Viram tranquilamente da terceira faixa esquerda para a direita. O sinal vermelho não é garantia de parada. E vejam, às vezes não tem nem marcação nas estradas. O pior de tudo é ser pedestre. É simplesmente impossível atravessar a estrada, porque ninguém tá nem aí pros pedestres. Você tem que mostrar com a mão assim, tipo sorry. Vou passar rapidinho aqui, com licença, por favor, pare. Ninguém quer nem saber. Os pedestres são a casta mais baixa nas estradas. Olha só, um homem tenta atravessar a estrada como se estivesse em uma matriz, cortando o espaço. Nem as motos nem os carros reduzem velocidade.
e ele tá tentando tranquilo. As ruas de pedestres também estão lotadas, muito movimentadas. Mas olha, no meio desta agitação está um rapaz deitado e sorrindo alegremente. Parece que tá curtindo, mas na verdade o cara está descansando de um trabalho realmente duro. Ele é o carregador de mercado. E no Irã, muitas vezes, os adolescentes carregam enormes caixas e sacos assim entre as fileiras de venda. Em algum momento parece que todo o Teherã é um enorme mercado, porque tem as lojas por todos os lados. Aqui, se você precisa comprar algo, sei lá, um farol para o carro, você não vai a uma loja que vende esses faróis, mas vai à rua em que vende esses faróis. Ou seja, a rua inteira vende o mesmo produto. Esta é a Rua das Pilhas. Esta é a Rua do Papel. Esta é a Rua dos Fornos. Esta rua vende sapatos. Esta é a Rua dos Lenços. Tudo se vende em quantidades incríveis. Olha, tem uma pequena loja na esquina. Nas prateleiras só tem fita durex. Este homem vende essas fitas durex todos os dias e nada mais. Aqui está o vendedor de óculos tomando chá entre os clientes. E essas duas menininhas bonitas estão correndo pelo mercado e oferecendo chiclete. Não é entretenimento, é o dinheiro delas. São de famílias muito pobres. E o dinheiro de venda de chicletes não vai para a comida, vai para os brinquedos. E aqui do lado, uma loja de louça brilhante e cara, dá vontade de tapar os olhos. E livros, uma rua inteira de livros. Há pequenas lojas, comerciantes na rua. Os livros estão em cima de caixas de papelão, não no asfalto. Muitos livros de Dostoiévski e Chekhov. Esses escritores são realmente apreciados no Irã. E as pequenas histórias de Chekhov são best-sellers. Mas olha, Orwell, 1984, nas ruas de Teherã. Sinceramente, é a maior meta-ironia que eu já vi na minha vida. Você acha que algo é proibido no Irã? Acho que tá errado. Algo é permitido no Irã. Acho que tá errado também. Este rapaz se chama Sami. Ele nasceu e viveu toda a sua vida em Teherã. Tem senso de humor às vezes estranho. É a única coisa que ajuda a não enlouquecer. Você está acostumado a viver com essas regras? Sim, todos querem. Por que não? Temos de ser espancados. Precisamos que nos cortem as mãos. Precisamos de execuções. Por que não? E um pouco mais sério? Somos todos masoquistas, sabe? Sinceramente, eu não entendo como Sami tem tempo para brincar e controlar a estrada. Não porque ele é um motorista ruim, mas porque o tráfego nas estradas do Teherã, como sabem, é absolutamente maluco. A propósito, as estradas no Irã não são apenas um inferno, mas também um dos indicadores mais claros de profunda crise no país. Olhem para os carros. Basicamente, são Renault e Peugeot muito velhos ou Renault e Peugeot bastante velhos. Bastante velhos, são de 10 anos. Também tem uma enorme camada de indústria automobilística iraniana. O Saipa ou Picon, análogos do nosso Lada. Carros de alta classe, carros novos praticamente não se encontram nas estradas. Porque é oficialmente proibido importar carros estrangeiros para o país. Está sob sanções. E se alguém quiser comprar uma BMW ou Mercedes, por exemplo, ele deve pagar o dobro do preço do carro. E a pessoa paga o valor do automóvel. Paga por trazer ele ao país e, digamos, pelo uso específico do carro. O Sami tem um carro da marca iraniana Saipa. Este carro tem quase 20 anos. Está um pouco cansado, mas o Sami o chama de Cadillac, brincando. Devido à situação econômica e à queda de renda real da população no país, apenas alguns podem comprar um carro novo. A inflação no país em 2022 anos atingiu 50%. $100 no Irã são cerca de 49 milhões de reais. O país tem uma desvalorização horrível. Por isso, por uma xícara de café, você literalmente tem que pagar 1 milhão. É que os moradores locais usam tomans para indicar o preço. É uma moeda antiga, e eles simplesmente tiram um zero dos reais e são tomans.
E nos câmbios, a propósito, também indicam tomans. Mas ao mesmo tempo o dinheiro dão em reais e você também precisa pagar em reais, se quiser usar o cash. E é uma confusão total na cabeça. E mais um detalhe, existem várias taxas de câmbio, oficial de mercado e mais alguns clandestino. Você nunca sabe exatamente quanto dinheiro você vai receber por $100. Para os iranianos existe uma restrição, a troca de moeda. Por ano, eles podem comprar apenas $2.200 ou 2.000 euros. Ao mesmo tempo, não podem vender quando quiser, mas basta sair na rua para entender que essa regra na realidade não funciona muito. Todas as pessoas pelas quais estamos passando agora são cambistas não oficiais. Então, se você quiser, eles podem te dar dinheiro se você quiser. Eles podem depositar dinheiro no cartão iraniano. As mais amplas opções, as mais amplas possibilidades. E centenas de pessoas aqui fazem isso, embora não pareça muito real. É curioso que os cambistas clandestinos oferecem taxas de câmbio muito mais lucrativas do que os bancos oficiais. E a diferença é muito grande, uns 10%. Os sistemas bancários globais de pagamento do Irã não funcionam, nem Visa, nem Mastercard, nem UnionPay. O país entrou em sanções antes mesmo de os cartões de plásticos inundarem nosso planeta, e portanto nem Visa nem Mastercard não entraram aqui. O Irã tem seu próprio sistema de pagamento, se chama Shetab. Então os moradores locais entregam esses cartões bancários para os visitantes. Aqueles que trabalham com estrangeiros, com turistas, têm um monte de cartões de plástico. E também através de criptomoedas. Criptomoedas funcionam exatamente da mesma maneira que na Rússia. O dinheiro se transforma para o cartão bancário. Eu uso tranquilo esse cartão bancário. E quando eu sair do Irã, esse cartão bancário será simplesmente bloqueado. E pronto, nunca vi um esquema como este na minha vida. E foi inventado por desespero. Mas na verdade é extremamente conveniente, porque os cartões são aceitos em todos os lugares. Mesmo em pequenas barraquinhas nas ruas tem terminais. Os próprios iranianos quase não usam dinheiro em espécie, porque teriam que levar um monte de dinheiro. Sempre que me trazem a conta me sinto uma milionária. Pagamos 8 milhões por almoço. É cerca de 15 a 16 dólares por 3 pessoas. Não é muito caro, mas 8 milhões posso pagar. A maneira mais fácil de se tornar um milionário não é ser blogueiro, é viajar para o Irã. Tudo em milhões. Tudo, 1 milhão para cá, meio milhão para lá. 1 litro de gasolina custa cerca de 10 centavos. O Irã é o terceiro país com o combustível mais barato do mundo, depois da Venezuela e da Arábia Saudita. O metrô no Irã é super barato, incrivelmente barato. Não dá para acreditar que os preços de metrô podem ser tão baixos. Uma viagem é de cerca de 5 centavos e de volta 10 centavos. Muito barato mesmo. O metrô é moderno e super limpo. Mais de 3 milhões de pessoas o utilizam diariamente. Em Teherã, sobrecarregava. É a verdadeira salvação. A única diferença significativa do metrô comum é a presença de vagões femininos, o primeiro e o último do trem. A divisão em vagões de homens e mulheres é muito opcional e não é obrigatória. Pelo que eu entenda, um homem pode entrar no vagão feminino. Além disso, as mulheres podem livremente entrar nos vagões para todos. Mas para dizer a verdade, acho que qualquer mulher entende que em um vagão onde só tem mulheres, você se sente mais confortável e tranquila. Porque definitivamente ninguém vai mexer com você. Em um país muçulmano, é uma questão muito delicada. Em geral, é interessante. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Vamos falar da internet. Assim que eu entrei no Irã, todas as VPNs que funcionavam na Rússia caíram. Tudo parou de funcionar imediatamente e nunca mais voltou. Eu baixei mais de 20 aplicativos de VPN e apenas um funciona. E não funciona bem. No Irã, a velocidade de acesso a sites proibidos está quase zero. Este sistema de filtragem da internet veio da China e voltou a ser incrivelmente eficaz há vários anos. A filtragem mais dura é à noite. Usar o telefone é quase impossível. Site, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube e TikTok, praticamente tudo. Eu acho que apenas as redes sociais internas iranianas são permitidas, mas os moradores locais conseguem criar e usar contas de Instagram. E além disso, nas ruas em muitos lugares tem placas com nicknames de Instagram. O mais engraçado é que as autoridades iranianas também têm páginas no Instagram. O líder religioso supremo do país, por exemplo, tem quase 5 milhões de seguidores na rede social ocidental. Agora vamos ao Irã Mall. Você não vai acreditar, mas é considerado o maior centro comercial do mundo.
Sim, é maior do que Dubai Mall. No total, há mais de 1 milhão de metros quadrados, contando todos os hotéis, todas as instalações, todos os estacionamentos, todos os andares e todas as áreas. E surge a pergunta, para que o Irã tenha um centro comercial tão grande se todas as marcas mundiais estão sob sanções e não são oficialmente importadas para o país? Durante a presidência de Barack Obama, houve uma certa aproximação entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã prometeu abrir seu programa nuclear e os Estados Unidos da América prometeram reduzir as sanções. Na verdade, para isso foi construído um enorme centro comercial. Mas então Trump veio e cancelou essa reaproximação. E o Tehran Mall ficou. Há uma biblioteca, uma mesquita, uma pista de patinação, um hotel e, claro, centenas de lojas. E a propósito, praticamente não tem espaços vazios. Todo este enorme edifício está cheio de marcas iranianas e não apenas iranianas. Aqui está o logotipo da Tefal, aqui está a Samsung e aqui está a Apple. Todas elas estão oficialmente sob sanções de importação. Provavelmente as empresas não sabem disso, mas estão aqui. Quanto custa um iPhone 13? 105 milhões de reais. Quanto é em dólares? $2.500. Isso é muito caro, muito caro. Bem, até para nossas sanções é caro. Um iPhone no Irã, especialmente um novo, é realmente um item de luxo. Nem todos podem comprar. Por exemplo, o celular do rapaz que vende dispositivos da Apple tem uns 10 anos. Você pode comprar um iPhone? Não estou interessado. Há coisas mais importantes para comprar. Estou juntando dinheiro para comprar um carro. Então, quase todas as coisas proibidas se pode achar aqui. Não são milagres de importação paralela. Os vendedores iranianos trazem produtos estrangeiros para o país em pequenos lotes e colocam nas prateleiras. Até mesmo marcas de cosméticos de luxo, por exemplo. Em geral, Gucci, Armani e Dior podem ser comprados tranquilamente aqui. E a propósito, custa mais ou menos o mesmo que no nosso país. Um frasco de perfume Gucci grande, cerca de $80. É mais ou menos isso. É que trazer é muito mais difícil. A propósito, alguns vendedores trazem perfumes da Itália mesmo. Eu acho que cerca de 60% desse enorme shopping é de roupas. E quase todas essas lojas são de marcas iranianas. Aqui está uma loja com estilo totalmente europeu. Roupas totalmente europeias. Aqui está um conjunto de algumas marcas. Tudo misturado. Tem de tudo. É só procurar. Aqui nessas lojas multimarcas, você pode encontrar coisas sensacionais. Olha, o boné Jordan. Você pode encontrar qualquer roupa. Tem Nike também e Adidas. E 50 anos atrás, as marcas americanas no país eram uma coisa comum. É o Irã dos anos 70. Meninas em mini saias e vestidos brilhantes. Homens em jeans e camisetas. Em Teherã, dançavam twist, escutavam jazz e rock and roll. Nas avenidas da cidade, os últimos modelos de Mercedes alemão, Cadillac americano e Peugeot francês. E este casal elegante, em uma moto Honda vermelha. São Shah Mohammed Reza Pahlavi, chefe de Estado, e sua esposa Farah. Até 1979, antes da Revolução Islâmica, o Irã era uma monarquia liderada pelos Shahs. O país caminhou, correu rumo à ocidentalização e cooperava ativamente com todas as potências mundiais. No Irã teve escritórios de grandes corporações globais, Johnson & Johnson, Shell, Coca-Cola e muitos outros. E vir ao Teherã em meados dos anos 70 também era considerado tão prestigioso como em Nova York, ou, por exemplo, em Paris. No ano de 1971, o Shah realizava uma festa em homenagem ao aniversário da fundação de Império Persa, 2.500 anos. No meio do deserto, ele construiu um oásis com árvores, flores e chafarizes. Milhares de aves canoras foram trazidas da Europa. O Shah convidou para a festa os chefes de 75 estados do mundo, reis, imperadores, cheques, sultões, presidentes e primeiros ministros. Cada convidado teve um cozinheiro particular e o pessoal de serviço.
Após a recepção, as árvores secaram, os pássaros morreram e os edifícios desmoronaram. O que levou à Revolução Islâmica? Apesar do brilho externo, o país está se afundando nas repressões políticas e as pessoas comuns sofrem com a inflação e o desemprego. O Shah não tem pressa de investir as receitas do petróleo para melhorar a qualidade de vida das pessoas comuns. Além disso, nem todos apoiam um estilo de vida ocidental tão aberto em um país muçulmano. Infelizmente, o rei não dava atenção às pessoas infelizes. O que faziam com esse dinheiro? Não investiam no nosso país. Eles não construíam novas estradas, novas estações ferroviárias, nada. Eles traziam coisas luxuosas, bebidas alcoólicas caras, cosméticos caros e coisas assim. Compravam muitas armas, como os tanques Chieftain da Inglaterra. Um homem de barba grisalha se chama Mahdi. Em 1979, ele testemunhou a Revolução Islâmica. Ele se lembra bem do Irã do antes. Sim, muito do que agora é proibido era permitido. Mas caso não gostasse do governo, a nova geração vê muitos vídeos sobre o período pré-revolucionário. Aquele mundo está cheio de amor, paz, dança, canto, bebida, tudo. Se você quisesse levantar a cabeça e permitir pensamentos, conversas, isso era proibido. 1979. As cidades iranianas são assim, dezenas de milhares de manifestantes nas ruas. Eles destroem instituições governamentais, queimam retratos do Shah, carros e exigem mudanças drásticas. Os manifestantes literalmente rezam para Ruhollah Khomeini, um líder espiritual islâmico no exílio. Ele tinha um carisma magnético e era um excelente orador. Os iranianos acreditaram que Khomeini poderiam criar uma verdadeira república islâmica em vez de um estado pró-americano com valores pobres e saias curtas. Nossos lemas eram liberdade, igualdade, fraternidade, nada sobre economia. Queríamos liberdade de pensamento e de expressão. Com base nesses lemas revolucionários românticos, a Revolução Islâmica triunfou em 1979. A cultura não muçulmana, a música, os filmes e a dança são proibidos. As mulheres são severamente restringidas em seus direitos. Tatuagens não são oficialmente permitidas e não estão oficialmente proibidas no Irã. É a zona cinzenta da legislação. Não é regulamentada, mas na sociedade tradicional não é aconselhável. No Islã, a tatuagem é um pecado. Haram, porque o corpo humano é perfeito do jeito que foi criado por Deus, Alá. Qualquer tentativa de alterá-lo é inadmissível. Mas as tatuagens ainda são feitas no país. Mas é claro, com restrições. No Irã não pode fazer tatuagens nas pessoas do sexo oposto, nem nos menores de idade. Aqueles que fizerem uma tatuagem podem enfrentar consequências. Por exemplo, em algumas posições oficiais, você pode ser criticado, pode não ser contratado, podem dizer que você não é mentalmente saudável, podem te levar até um hospital psiquiátrico ou a um psicólogo. Eles precisam de alguns documentos que você é mentalmente saudável. Eles pensam que a tatuagem no corpo é um sinal de que a pessoa está tentando se machucar, que essa pessoa está desfrutando da dor. Não sei porquê, mas, em geral, tá tudo bem. Essas histórias raramente acontecem. A Melina é uma tatuadora. Ela tem várias tatuagens. Tem até um piercing na sobrancelha. Ela não veio para esta profissão, é claro, para ferir as pessoas e ter prazer disso. Ela queria ser uma boa tatuadora e conseguiu. Em 4 anos, ela abriu seu próprio estúdio de tatuagem, onde não só faz tatuagens, mas também ensina outras pessoas a fazê-lo. Mas da rua, você nunca verá a entrada deste estúdio de tatuagem. A entrada para o estúdio de tatuagem é assim. É um corredor comum entre barracas comerciais. Não tem nenhuma placa dizendo de que um estúdio está aqui. Isso já é proibido mesmo. A publicidade de estúdios de tatuagem não é permitida por lei. Então as pessoas vêm assim, para o endereço aqui do Instagram ou de algum outro lugar e sobem para o andar certo. Juridicamente, o estúdio de tatuagem simplesmente não existe. Então os tatuadores não são protegidos por lei.
e correm o risco de ficar sem lucro. Se alguém vier ao seu salão e não pagar nada, você não pode fazer nada. Não há ninguém para reclamar. É impossível processar a pessoa. Não vai poder fazer nada. Em outros países, não é assim. Já aconteceu isso várias vezes. As pessoas não pagavam pelo nosso trabalho e a gente não podia fazer nada. Não conseguimos encontrar essa pessoa. Pela lei, não podemos fazer nada. A polícia vai fechar os olhos a este crime. Não vão fazer nada, nem vão verificar. Mas já chegaram várias vezes ao salão de Melina para ver se alguém estava fazendo algo ilegal ou imoral aqui. Há outra regra estranha no Irã em relação a tatuagens. Sobre a carteira de condução, se quiser obtê-la. Eles falam para você tirar a roupa e examinam todas as partes do seu corpo. Se tiver uma tatuagem, você é levado a um psicólogo e depois lhe dão a carteira de motorista por apenas 1 ou 2 anos. Normalmente, a carteira de motorista é de 5 a 10 anos. E as pessoas com tatuagens, às vezes, têm que renová-la a cada 1 ano. Para os estrangeiros no Irã, até mesmo os mercados são um tipo de objeto turístico. As marcas mundiais são sancionadas. Por isso mesmo, as mercadorias normais nos surpreendem. Entramos no hipermercado local. Não há escassez nas lojas, ou seja, não é um análogo dos anos 90 da Rússia, quando as prateleiras estavam meio vazias e as pessoas estavam passando horas em filas para comprar algo. Não, aqui tem absolutamente tudo. Uma enorme quantidade de produtos, de mercadorias, mas tudo é de produção iraniana. Mesmo os produtos turcos, embora pareçam estar próximo, não entram nas prateleiras. Ao contrário das marcas de roupas, algumas marcas de alimentos iranianos são muito reconhecidas. Olha, parece ketchup, parece Heinz. Um rótulo muito reconhecível, mas não é Heinz, é Heinz. Parece que é a mesma marca, mas não viola nenhuma lei. Iogurte Danette. É muito parecido com o nome Danone, né? E olha aqui o auge do paradoxo. A marca norte-americana mais popular no centro da sala comercial iraniana. Olha só, apesar de todas as proibições, apesar de todas as sanções, a Coca-Cola está aqui representada. Diz Coca-Cola, em farsi, e diz que é a Coca-Cola original. Tecnicamente, é claro, não é exatamente a Coca original. O Irã produz de acordo com a sua receita e o nome da marca não muda. O Sprite está lá também. O Mirinda está lá. E nada de Coca-Cola substituída. Na verdade, o sabor é muito parecido à Coca-Cola. Em 2022, a Rússia tornou-se o líder mundial em número de sanções. E antes disso, por muitos anos, o Irã era o líder. A história das sanções iranianas começou aqui há 44 anos. Neste prédio de 2 andares, ao lado do qual uma bandeira americana rasgada está enrolada em um poste, Shah Pahlavi fugiu e recebeu asilo político nos Estados Unidos. As novas autoridades iranianas exigiram que o Shah fosse extraditado de volta para seu país, mas os Estados Unidos se recusaram a fazê-lo. Então, os estudantes tomaram a embaixada americana, que está atrás de mim. Eles fizeram 66 pessoas como reféns e exigiram que o Shah e sua família fossem devolvidos à sua terra natal. Existe um filme popular muito legal sobre o que se chama A Operação Argo. As autoridades americanas estão pressionando o Irã para libertar os reféns. Eles impõem uma proibição às importações de petróleo iraniano para os Estados Unidos da América, congelam ativos iranianos em bancos americanos e cancelam exportações de tecnologia para o Irã. Mas isso não parou os revolucionários iranianos. Continuam exigindo o Shah de volta. Os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com o Irã. O sentimento anti-americano no Irã cresce. Depois de 444 dias de negociações, o Irã ainda não conseguiu a extradição do Shah, mas ainda assim libertou os reféns. As consequências da captura continuam até agora. As relações entre os dois países estão rompidas até hoje, e as sanções dos Estados Unidos da América só se intensificaram ao longo dos anos. O edifício da Embaixada dos Estados Unidos da América no Irã está sendo transformado em um museu de programa. Entramos, mas não conseguimos filmar a antiga sala de estar, a máquina de escrever e esta reação. Muito agressivo, muito agressivo. Lá, os retratos dos presidentes são riscados com um marcador vermelho, e em todos os lugares estão os sinais tipo América que nos aguarde. Aqui é proibido filmar, e pedem a gente para colocar a câmera na mochila. Lá dentro, os interiores dos anos 70 e os documentos dos funcionários.
máquinas para a fabricação de documentos falsos. A atmosfera do James Bond. Um computador enorme do tamanho da metade da sala, salas de reuniões à prova de som, cofres, algum tipo de covil de espiões. Mas o mais interessante aqui não é a embaixada, mas a parede ao redor. É toda uma galeria de ódio político do Irã aos Estados Unidos. Bem, por exemplo, aqui está uma mesa de negociações. Por um lado estão os representantes do Irã. Eles estão de verde, de terno. E na frente, o representante dos Estados Unidos. Por cima, ele tem um terno masculino comum, a camiseta e a jaqueta. Mas lá embaixo, tem sapatos ensanguentados e calças ensanguentadas. Isso significa o quão terrível a América é para o país. Quão terrível é sua política. Na parede ao lado está o brasão de armas dos Estados Unidos da América todo distorcido. A águia, em suas garras, segura não um ramo de oliveira. E uma flecha com penas, mas cartuchos e seringas. Tudo que o governo iraniano acredita que os Estados Unidos da América trazem está saindo da águia. Drogas, armas, pistolas e dinheiro sujo. As cores também são simbólicas. Todo o mal está em vermelho, ou seja, sujo de sangue. As paredes brancas têm marcas de cuspo e marcas de botas, ou seja, as pessoas vêm e literalmente chutam a parede, como se expressassem sua atitude em relação à política dos Estados Unidos da América e apoiassem a política do Irã. E mesmo na frente dessa parede de agressão, na parada de ônibus, estão 3 garotas sem hijabes, fumando cigarros tranquilamente, comendo batata frita. Os protestos que tomaram o país no ano passado após a morte de Mashu, de 22 anos, fizeram outra revolução no país, a revolução do hijab. Mas se olharmos para trás, os protestos passados não são apenas sobre hijabes. Acho que uma geração assustada criou uma nova geração. Meus pais, por exemplo, me mostraram que eu posso me defender. E às vezes, é claro, eles têm medo. Eles até têm medo de que eu fale assim, como se minhas palavras me mandassem para a prisão ou algo assim. Esta garota com um sorriso encantador se chama Hashi. Verniz preto nas unhas, camisa de corte e calça justa. Uma imagem comum para uma menina e, ao mesmo tempo, uma imagem ousada para uma menina no Irã. Sair com a barriga de fora é ainda mais perigoso do que sem um lenço, mas é assim que muitas pessoas se vestem em casa. Hashi está no 3º ano na Universidade de Teherã. Em setembro do ano passado, os estudantes também foram para as manifestações. Tinha slogans em nossa universidade. Para as mulheres, mulheres. Vida, liberdade. Para os homens, homens. País, resistência. Algo do gênero. Era uma unidade total. Foi realmente maravilhoso perceber que todos nós entendemos e apoiamos uns aos outros. Somos nós contra o governo que luta contra nós. Hashi é fluente em inglês e francês. Ela aprendeu para imigrar um dia. Hashi também canta muito bem e toca piano e guitarra. Mas na verdade a Hashi dificilmente vai poder fazer uma carreira musical no Irã, porque as meninas não podem cantar no palco e postar na internet, como elas cantam, por exemplo, em casa na câmera, também é perigoso. As mulheres são proibidas de cantar e fazer concertos. Eles dizem que há uma lei no Alcorão que diz que as mulheres não podem cantar porque os homens gostam tanto que talvez isso os irrita. É o estilo deles. Sempre que eles veem algo que os homens gostam muito, eles simplesmente proíbem as mulheres de fazê-lo. Há um fato realmente engraçado no Irã. As mulheres podem cantar se um homem cantar com elas. É tão engraçado se pensar bem. A gente pergunta, por quê? Qual é o sentido? Essas são as regras engraçadas e ridículas no Irã, que simplesmente deixam as mulheres chocadas. Por que é assim? Estamos no século 21. Então é mais fácil dizer o que as meninas no Irã podem fazer do que listar todas as restrições, porque estão em quase toda parte. Você não pode viajar para o exterior sem a permissão do pai, do marido ou do irmão. Não se pode cantar no palco, não se pode fazer rap, não pode dirigir uma moto,
Não se pode andar de bicicleta. Não pode beijar seu namorado na rua. Não pode sair sem o hijab. Não pode andar de manga curta. Não pode ficar no mesmo quarto de hotel com o seu namorado. Não pode alugar um apartamento junto com o seu namorado. As duas últimas restrições, porém, também se aplicam aos homens. Mas em todas as áreas da vida só tem restrições, em todos os lugares, e algumas delas são realmente muito duras. Em janeiro deste ano, um jovem casal que acabara de completar 21 anos foi condenado a 10 anos e meio de prisão por postar uma dança na rua na internet. Neste vídeo, um rapaz segura uma garota sem hijab pelas mãos e depois levanta e gira. As autoridades decidiram que o casal estava espalhando depravação e vício, com o objetivo de minar a segurança nacional, citando: Em geral, você se sente em Teherã como em qualquer outra metrópole do mundo do nosso planeta. Todo mundo está com pressa, correm para lá e para cá. Também todo mundo está focado no trabalho. Acabo de falar essas palavras e dois homens de roupa civil se aproximam. No mesmo segundo, eu entendo que eles são representantes do serviço de segurança local. Então a gente tem problemas sérios. Começa o interrogatório. 1h30 ficamos parados e apresentamos todas as informações sobre a gente. Está calor. Agora são cerca de 34 graus. Eu tô suando muito. Estou tremendo. Muito medo. Perguntaram para a gente quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo, por que viemos para esta área. Nos mapas, o Google Maps, não há nenhuma indicação de que estamos em algum lugar errado. Fomos detidos por entrar no bairro errado. Sim, essa é a razão oficial. Estrangeiros não podem estar nesta área, muito menos filmar nada com uma câmera. Então eu estava usando o microfone. Imediatamente o escondi na calcinha para que ninguém veja. Tenho que partir amanhã. E tenho medo de ir para o aeroporto. Porque tenho de levar este material. Não faço ideia do que vai acontecer lá. Eu não sei o que eles vão querer verificar mais. Porque eles sabem absolutamente tudo sobre a gente. E sinceramente falando, não tem nenhuma dificuldade em descobrir onde eu trabalho. Estou com muito medo. As gravações no Irã, como todas as coisas, têm um monte de restrições e proibições. E é melhor nem tirar a câmera profissional sem necessidade. Na verdade, quando eu estava planejando ir para o Irã, eu conversava muito com os locais sobre como se faz para filmar e tal. Pois para filmar abertamente você precisa obter permissão oficial. Mas nesse caso, sabe, não será possível falar livremente sobre o que realmente está acontecendo aqui. E todo mundo me falava que não devo ter medo, mas tenho que ter cuidado. É uma frase interessante, né? O que você realmente precisa ter cuidado é com o álcool. Aqui tudo é muito claro. O álcool no Irã está sob a mais severa proibição desde 1979, ou seja, desde a Revolução. Por beber álcool é ou uma multa enorme, ou uma noite de prisão, ou flagelação. Para dizer a verdade, praticamente não aparecem notícias de que as pessoas são chicoteadas por beber álcool, mas mesmo assim é muito bizarro. Há muitos vídeos na internet com esse tipo de punição, mas se alguém for pego chicoteando, não tem piedade. As feridas cicatrizam por vários meses. Há exemplos de punições mais severas. Em 2012, 2 iranianos na província de Khorasan foram executados por beber álcool. Eles foram pegos bêbados 3 vezes. Então, é por isso uma punição tão severa. De acordo com a lei Sharia, a quem vende álcool, a primeira vez corta um dedo e na 5ª vez a mão inteira. Prisão ou multa pesada para eles é a chamada sorte. Não há bares e clubes em Teherã. E se houver, então é o nível mais baixo do underground.
E é quase impossível chegar lá. Normalmente as pessoas se reúnem em casa. Eles se reúnem e passam tempo como todas as pessoas neste mundo, apesar das proibições. E agora, vamos a uma festa dessa. Несмотря на запреты. И сейчас мы как раз попадем на такую вечеринку. Este é o Ezan, o dono do apartamento. Hoje tem festa na casa dele. Ele é diretor, filmando e montando pequenos documentários e clipes. Ele trabalha principalmente de casa. E aqui ele tem um estúdio de fotografia e um estúdio de gravação. Aqui muitas vezes tem música alta e as meninas não andam no estilo iraniano de roupas. Andam com os ombros abertos, de vestidos curtos. Esta loira linda de mini azul, muito parecida com Marilyn Monroe, a esposa de Ezan. Eu sou de uma família religiosa, mas flexível, não muito rígida. Meus pais, minha tia, meu tio são religiosos, mas as gerações seguintes, seus filhos, suas filhas, nós não somos religiosos. Estamos apenas começando a conversar. Amigos chamam Ezan para beber. Sim, ouviram bem. Há álcool nessa festa também. E não há nada de surpreendente para os próprios iranianos. Tudo que é proibido é permitido. Memorize essa frase. A única diferença significativa entre as festas no Irã e das festas em qualquer outro país é que o álcool aqui é engarrafado em garrafas como esta, garrafas de limonada. E sinceramente falando, é uma cachaça pura que ele mesmo faz em casa, depois vende clandestinamente. Os vendedores de álcool são chamados de traficantes. Como você pode entender, as pessoas não são públicas, mas provavelmente todos os iranianos têm vários contatos desses em seus telefones. Todos os iranianos sabem onde comprar álcool. These underground dealers that I'm mentioning, they are not very, I can't say. Estes traficantes clandestinos que estou falando não arriscam muito. É importante dizer. Por exemplo, eu conheço um cara que vende álcool. Ele está há uns 15 anos neste negócio. E sabe, ele nunca foi preso. Eu só quero dizer que as regras são rígidas e severas no Irã. Sim, mas isso não significa que todos sejam pegos. 1 litro de bebida no Irã custa $5. O álcool certificado, aquele com selos fiscais, também pode ser encontrado aqui, mas é 5 ou 6 vezes mais caro do que em um supermercado comum no nosso país. Olha, o Ezan tem um Jack Daniels, quase acabado na mesa. Uma garrafa dessas aqui custa cerca de R$5.000. Por isso é mais uma parte do interior do que uma bebida. Com alguma liberdade inacreditável dentro do apartamento, o Ezan, é claro, também vive em um país de proibições, sanções e fechamento, e quase todos os dias com sua esposa pensam em migração. Mas uma razão sempre os impede. Meu relacionamento bom com minha família, com meus amigos, com meus vizinhos, é o que me prende. Dani, o cara que toca guitarra, é um compositor. Ele compõe músicas para filmes. Muitos deles fazem parte do programa competitivo do Festival de Cinema de Berlim. Esta menina se chama Nina. Ela é uma pintora, pinta quadros sobre a vida dos iranianos. Para dizer a verdade, só vi essas festas clandestinas em filmes soviéticos. Sobre algo que estava muito longe e praticamente não era verdade. Mas no Irã, tudo isso existe e é absolutamente comum. É inacreditável. Você está em um terceiro espaço entre o governo, entre os estereótipos. E aqui está a realidade. Do lado de fora da janela tem leis, proibições do governo. E aqui, na fumaça de cigarros, ao som de guitarra e do piano, as pessoas vivem essa vida como querem. Dizem o que pensam. Tenho uma pergunta na cabeça. Como? Como é possível? Tudo é proibido, mas você pode fazer o que quiser no Irã. Tudo é proibido, mas na realidade, tudo se pode no Irã. Como é possível? Com dinheiro ou contatos, ou se tem alguém que te pode levar a lugares secretos. Você vai tranquilamente lá, por exemplo, para uma festa privada com celebridades. É a Pária. Ela ganha vida ensinando inglês para crianças e adultos, mas às vezes como design participa de curtas-metragens. A Pária aparenta tão livre quanto pensa. Sabe, se for excessivamente livre, é mais do que desespero. Não é tão duro como pensa. Se você acha que tudo é 100% proibido, isso não é verdade. Eu acho que, na realidade, uns 20%. Bebo álcool quando dirijo. É uma das minhas paixões.
Eu gosto disso, acredita? Já fiz isso 1000 vezes. Sabe por quê? Porque é proibido. Tudo que é proibido, na verdade, pode ser encontrado se você ainda não está cansado dessa frase. Quando você se familiariza com os iranianos, descobre que há cafés em Teherã, onde você pode beber álcool. Funciona de acordo com um esquema muito estranho. Você vai a um determinado café, mas você não pode simplesmente entrar. Alguém tem que te conhecer. Se conseguiu entrar, você vem e faz um pedido. Diz que quer uma bebida, e depois começa o mais interessante. A pessoa a quem você faz esse pedido sai e depois volta com uma bolsa grande de onde ela cautelosamente tira o álcool. E para que você entenda, não é o tipo de álcool que se vende em nossas lojas. É aquele álcool feito em casa, que ele tira da bolsa, como se fossem adolescentes bebendo escondido num parque. Quase todas as ações comuns pra gente aqui no Irã são um verdadeiro quebra-cabeça. Quando alguém quer mudar você e desrespeita você, isso me incomoda, me irrita. Eu só quero. Por que não podemos viver na sociedade com nossas ideias? Se a minha fé não te faz mal, que te importa aquilo em que eu acredito? Poucas pessoas imaginam Teherã como mostramos hoje. Louco, aberto e, por mais estranho que pareça, livre. A resposta são as pessoas. Pessoas que, nas proibições mais severas, são capazes de realmente sentir a vida e curtir a vida. Os iranianos são tão hospitaleiros e amigáveis. Muitas pessoas andam pela rua e sorriem umas para as outras. Para mim, para os outros. Consegue imaginar isso lá? Na verdade, eu não imagino. E aqui, isso é super normal. E também no Irã, é mais desenvolvida a cultura de small talk. Ou seja, as pessoas conversam sobre algumas coisas simples. E cada vez parece que todo mundo se conhece por um bom tempo. Na verdade, é a primeira vez que se veem. E isso é educação, a cultura. Para ser sincera, é difícil imaginar estrangeiros que entendam os russos como os iranianos. A questão não é não ter que explicar nada. A questão é que nem é preciso terminar uma frase. Se começarmos a conversar e a discutir alguma agenda comum, acabamos acenando silenciosamente um para o outro. E há milhares de quilômetros entre nós. É verdade que temos culturas muito diferentes. Mas muitas coisas em comum apagam essa diferença. E nos tornam absolutamente compreensivos uns com os outros. Ou seja, sinceramente, o último lugar onde eu esperava ouvir: bem, sim, você é da Rússia, você me entende. Foi no Oriente Médio. E por outro lado, é uma sensação incrível quando você se comunica com uma pessoa e ela realmente te entende. Mas por outro lado, todo mundo entende tudo. E isso é muito triste. Sim, estamos na mesma onda, mas estamos na mesma onda sem querer. Мы на одной волне, но мы на одной волне очень вынуждены находимся.